Olá, amigos do Viva Bem Multimídia. Nesta noite de quinta-feira, nós queremos trazer para vocês uma videoconferência onde nós, de Lomba Grande, fizemos conexão com Novo Hamburgo, centro para o INAP, o Instituto de Naturopatia. Está conosco já o diretor do Instituto, Dr. Marcos Dias, que em outros momentos já esteve conosco também para entrevistas, Shen Eblin, que tem vínculos aí ainda com o INAP, hoje esteve em compromissos e por isso agendamos esse momento. E bem-vindo também, Shen Eblin, que é parceiro nosso aqui, para hoje falarmos de um tema que talvez seja pouco conhecido de muitos dos nossos internautas, que é a iridologia. Então, Shen, já que tu estás aí do lado do homem, eu passo para ti para começar a nossa conversa. Vamos lá, então? Obrigado a vocês dois, viu? Boa noite, Heitor. Boa noite, ouvintes e espectadores. Cara, é um prazer cada vez que eu tenho oportunidade de vir aqui no INAP para conversar com esse mestre aí. A gente sempre acaba aprendendo alguma coisa a mais. E hoje eu descobri que ele também está escrevendo em coautoria um livro sobre iridologia com o Dr. Celso Melo, que é um ícone nacional da iridologia. Então, quer dizer, o homem está ficando cada vez maior. Ele já tem vários livros sobre iridologia e agora foi convidado pelo mestre dos mestres para escrever em conjunto. Então, o Dr. Marcos pode, não desnecessário se apresentar, porque a essas alturas já conhecemos o homem bem aí, mas ele pode falar um pouco sobre quais são as possibilidades que a iridologia nos dá no aspecto físico e também pode falar um pouco da experiência de escritor, né? Porque ele não estudou nada, ele teve que estudar muito e agora está perto de um dos professores dele escrevendo livros. Isso é uma honra. Com certeza. Marcos, por favor. Obrigado, Heitor, né, por estar aqui, né, conversando com os internautas, né, que a gente sabe que é uma classe de elite que gosta de estar bem informado, que gosta de estar sempre à frente através do que os podcasts podem proporcionar. Né? Agradecer, né, por estar aqui mais uma vez. Né? O Shea foi nosso aluno aqui na faculdade NAP, né? Hoje é um naturopata de renome, né, e usa muito das terapias naturais e que, inclusive, ajuda, né, na saúde dele, na família dele e de muitas outras pessoas. Né? Bom, o que eu vou falar de iridologia? Sou suspeito para falar de iridologia, porque além de uma profissão, para mim é uma paixão. Quando eu conheci a iridologia e que eu vi as potencialidades da iridologia, a primeira pergunta que veio na minha mente é: nossa, mas por que isso ainda não é mais divulgado? Por que isso não aparece no horário nobre da TV? Por que mais pessoas não vão em busca da iridologia? Né? Uma vez que a gente pode, através da iridologia, como um método propedêutico de análise, né, pode ver assim, ó, todos os órgãos e todos os sistemas. Né? Eu tenho aqui comigo, né, aqui, por exemplo, eu tenho um mapa da íris, né? Não sei se está para enxergar. Sim, está bem. E vamos localizar aqui o nosso pessoal. Quando nós estamos falando da íris, nós estamos falando lá de dentro do nosso olho, né? E o nosso olho tem muito a dizer, né? O olho, ó, eu costumo dizer, a íris é fofoqueira, porque ela conta ela tudo, né? Abusou do schnapps, tá? Vai aparecer na minha. Primeiro lugar que vai aparecer é no olho, é. O primeiro lugar. E, na verdade, a medicina convencional admite isso. Outro dia, um aluno me mandou uma publicação de uma revista inglesa, onde eles estavam tentando identificar sintomas para a síndrome de Wilson, né, que é uma distrofia do sistema nervoso, né? E o primeiro sintoma é um halo cobreado em volta da íris. Isso apareceu na Real Academia Britânica de Medicina, na principal revista científica lá de Londres. Né? Então, eles sabem que a íris do olho humano é um indicativo de como estão os órgãos, como os órgãos funcionam. Né? Tem, inclusive, uma frase, né? Diz que os olhos são uma candeia da alma, né? Que é uma frase bíblica, não sei qual é o versículo. Há várias referências.
sobre como a íris pode estar mostrando aspectos de saúde. Agora, ela Então, tem um aspecto pré também, se me permite perguntar, Marcos. Quer dizer, não é simplesmente para detectar aquilo que eu tenho, mas ela pode ser um indicador de algo que eu possa vir a ter. É nessas duas dimensões que se trabalha na iridologia. É pergunta de quem não sabe. Estou me pondo no lugar, talvez, de muitos internautas nossos, né? é oportuna essa pergunta, Heitor, uma vez que a íris ela é propedêutica. O que é propedêutica? Ela vai me mostrar uma situação pré-patológica. Ou seja, às vezes, por exemplo, o Sheik está olhando a íris de uma pessoa e ele vê aqui, ó, nessa região aqui, ó, uma marcação, né, há 3 horas na íris direita. Ele vai dizer para a pessoa, ó, tu tem que cuidar da tua tireoide, tem um problema de tireoide. A pessoa vai lá fazer exames clínicos, não aparece nada. O que ela vai dizer? Ah, a iridologia não funciona. Né? Não funcionou Mas comigo. é parapatológica, antes da doença se instalar. Né? E aí o que acontece é que mais cedo ou mais tarde a pessoa vai desenvolver algum problema na tireoide, porque o aviso já estava lá no disco da íris, né? No nosso olho. A íris, ela fofoca bastante. A questão do colesterol também, né? O colesterol, ela não mostra o colesterol que está circulando no sangue. Ela mostra o colesterol que está efetivamente grudado na veia, que é aquele que vai te fazer mal. Então, a íris, nesse caso, ela consegue ser, inclusive, mais assertiva do que o próprio exame de sangue, né? E, Mas eu obviamente, acho, sim. uma coisa que eu achei interessante quando eu comecei a estudar com o Marcos a iridologia é que a iridologia funciona não só na gente, mas funciona nos animais também. Aqui no INAP já teve curso de iridologia veterinária. Inclusive, a iridologia foi descoberta na coruja. O cara... Conta a história da coruja. Começou em animais. Vamos lá. Tem várias, como é que eu vou dizer assim, várias histórias na internet ali, um pouco diferente, mas a mais fidedigna é que um húngaro, Nathan Pexley, né, estava com uma coruja, e quando ela foi voar, quebrou a patinha da coruja. Né? Os ossos dos pássaros são acorimbéticos, eles são um pouco, né, que é para o pássaro poder voar. O interessante é que quando quebrou o pé da coruja, a perninha, às 6 horas, que corresponde à perna, coxa e pé, aqui na íris, apareceu um risco preto. E o húngaro, né, Nathan Pex, na época, uma criança, ficou impressionado com o resultado. Ele começou a estudar a iridologia por causa disso. Aquele risquinho preto no olho da coruja começou a ficar com uma tonalidade marrom escura, marrom clara, foi clareando até que quando a perna estava curada, o sinal sumiu. Então, isso criou um brainstorming, tempestade cerebral na cabeça do moleque. E ele acabou mais tarde estudando medicina, né? E ele fazia registro no prontuário dos pacientes, ia lá com a lupa e olhava na íris para tentar identificar uma referência. Né? Isso aconteceu há 200 anos atrás. Agora, Marcos, se me permite, só para também esclarecer para o nosso internauta, não é algo que, sem o conhecimento do estudo da íris, alguém possa identificar ou querer identificar por si mesmo. De fato, é uma técnica, tanto que é curso. E estou certo nessa dedução? Sim, por exemplo, aqui a formação em iridologia aqui na Faculdade NAP, né? Nós temos a formação básica, que são 18 meses, né? E tem a formação completa, que são 24 meses. Então, são 2 anos estudando, né? Só iridologia, onde a pessoa vai aprender a identificar os órgãos, vai aprender a ver a depressão mineral e vitamínica na íris. Isso pira. Eu, quando estava falando nutrição, em 2012, estava falando nutrição nos ensinos, eu falava isso para os nutricionistas, eles ficavam muito loucos, como que dá para ver depressão mineral e vitamínica pela íris? Sim. Dá para ver, né? Então, tu consegue ver quais são os minerais que tu tem em excesso ou em deficiência, quais são as vitaminas que teu corpo está pedindo, né? Tu consegue ver os órgãos de choque aonde a corda arrebenta, né? Que é realmente onde a corda está puída e ali que ela vai arrebentar. O órgão de choque vai aparecer na íris. Então, além disso, nós conseguimos ver aspectos físicos, emocionais, né? Nós conseguimos ver o temperamento da pessoa pela íris. Nós temos uma aluna que ela fazia a faculdade de RH
e ela fez uma tese em cima de como identificar o perfil da pessoa pela íris, né, psicológico, para encaminhar ela para a profissão mais adequada. Então, é um mundo fantástico esse mundo da iridologia, tem muitas possibilidades. Melhoraria muito as relações sociais se todo mundo entendesse alguma coisa de iridologia. A gente costuma dizer, eu acho que agora, nesse tempo de pandemia, com o uso da máscara, alguém disse, estamos falando mais com os olhos do que com a boca. Mas isso vai além de uma conclusão simples num período de pandemia, porque realmente os olhos falam, e a iridologia tem esta função, mas tem que saber ler, né? Shen, como é que isso te tocou assim de modo especial enquanto aluno e hoje naturopata, a questão da íris? A gente fica um pouco psicótico, Heitor. A primeira cadeira que me foi apresentada aqui no curso de naturopatia foi iridologia com o Marcos. Então, tu vai aprendendo, tu vai estudando e quando tu encontra uma pessoa, tu já vai escaneando a íris. Fica meio psicótico. Por muito tempo, tu fica fissurado na íris. E eu, como fotógrafo, lógico, eu fui sim. fotografar íris. Eu até trouxe algumas para o Dr. Marcos, ele gostou do resultado. E são dois desafios para mim, na área da fotografia e na área de identificação de patologias, deficiências e coisas afins. É interessante na fotografia também, sim, é que é exatamente o bom fotógrafo, ele se orienta não pela sua íris, mas pela íris da máquina. É interessante que esse nome passou a ocupar exatamente o balanço entre luz e assim vai, né? A abertura que tu vai dar para uma boa foto ou não. Então é bacana, quer dizer, você conhecia a íris como sua companheira através da lente fotográfica e hoje você está aprendendo a identificá-la como uma companhia para ajudar pessoas através deste ramo, digamos assim, da naturopatia. Muito bacana esse testemunho. Marcos, o aluno aí se saiu bem, não? Você saiu, você saiu. Eu tenho orgulho de dizer que o Shen estudou aqui na Faculdade de NAP. Você saiu muito bem. E não é porque ele está aqui na minha presença, mas ele sabe, eu gosto muito do Shen. E ele é muito dedicado, né? Eu diria até obcecado, porque de vez em quando ele chega para mim, tu já ouviu falar disso? Não, isso aí não falar isso. Porque ele faz, cara, puxa, busca, está sempre estudando. É aquilo que nós falamos na última live, né? A faculdade, ela te dá uma orientação, o Dr. Cristiano Sim, falou com o muito Dr. bem. Cristiano, exato. E daí, a partir dali, corre. Mas a gente tem que se propor a buscar. Nem sempre a educação passiva, tem que ser ativa. Tem que haver um interesse e aprofundar-se, não é apenas não deixar de ler, não deixar de se aperfeiçoar na sua área específica, mas eu diria assim, é estar com os olhos abertos ao mundo à sua volta e, de novo, estamos aí na questão da íris, né? Manter-se de olho aberto para não perder o que a vida nos oferece. Isso, Marcos? É isso aí. Eu tenho vários livros escritos, né? Eu tenho aqui, ó, por exemplo, o livro Tropoterapia pela íris, né? Nesse aqui que eu abordo a deficiência mineral e vitamínica pela íris, inclusive com fotos coloridas da íris, onde pode ser identificado algumas patologias, algumas disfunções aqui, ó. Embora a íris não mostre doenças, né? Sim. Mas ela vai mostrar o órgão que não está funcional. A íris também não mostra taxas. Se o Shen chegar para mim e pergunta, como é, quanto que está o meu colesterol? Eu não consigo dizer a taxa para ele, mas eu consigo ver se o colesterol está elevado ou não. Né? Quer dizer, ela é um sinal de alerta de que há alguma coisa que precisa ser buscado. E aí eu vou atrás da necessidade específica para poder tratar. Isso? Exatamente isso. Aqui, por exemplo, eu tenho aqui a gastrite, colite e úlcera. Aí tem a escola como identificar, né? Daí a identificação na íris e logo em seguida o tratamento pela trofoterapia, né? Que é o tratamento pelos alimentos que vão ajudar, né? Segundo a naturopatia, para tratar isso. Né?
eu também tenho esse livro aqui, ele foi lançado eu fiz uma palestra na ANRIGS, Associação Médica Rio-Grandense, onde eu lancei a minha tese de doutorado em cima deste livro aqui, Iridologia Psicoterapêutica, né? Então, com base nos estudos do Dr. Robert Cloninger, que é um psiquiatra americano, ele descobriu uma coisa fantástica, que as tuas deficiências ou teus excessos de neurotransmissores podem mudar a tua personalidade, né? Pode causar transtornos de personalidade e o teu temperamento. Então, o que eu fiz foi uma pesquisa de como identificar lá no disco iridal, né, quais são os altos scores e os baixos scores dos neurotransmissores e como isso pode estar afetando a tua psique, a tua personalidade e como pode até mesmo causar transtornos de personalidade. Esse é um livro que eu também lancei. Eu tenho o Manual Definitivo da Naturopatia, que é esse aqui, né, que são tratamentos naturais para desarmonias orgânicas. Né? Então, como o nome diz, é um manual. Aí o Shen está atendendo alguém lá, e aí a pessoa tem problema no sistema digestório. Tá? Então, ele vai encontrar aqui na página 11, por exemplo, a fitoterapia indicada para o digestório, né? Ele vai encontrar os florais de Bach, os florais frequenciais, a hidroterapia indicada para essa patologia, a trofoterapia, ou seja, os alimentos que a pessoa deve ingerir, as vitaminas e os minerais. Então, assim, para cada órgão ou sistema tem os seus tratamentos naturais específicos, né? E vamos combinar, né? A procura por tratamentos naturais está muito grande, né? Alguma destas obras que... Sim, Shen, por favor. A iridologia, ela é só uma ferramenta. Na verdade, é só uma diagnose. Ela é o princípio. Tu pode começar pela iridologia e depois tu te especializa em aromaterapia, em fitoterapia, em geologia, biorressonância. Então, eu vejo que a iridologia, além de ser um primeiro passo, um simples primeiro passo, é o passo imprescindível, que é onde tu detecta para onde tu pode correr depois. Isso é a parte interessante. Marcos, já que o Shen adiantou essa questão da obra que está em acabamento, eu entendo, né? Logo o livro sai do prelo e está aí à disposição. Alguma área específica dentro da iridologia que te motivou? Tu faz um apanhado geral, o que tu já pode dar assim de aperitivo a nós do que sai desta obra que está em construção? Essa obra que eu estou escrevendo junto com o Celso Patello. Celso Patello é um médico sanitarista, né, e emergencista de São Paulo, e é considerado um dos introdutores da iridologia no país. Então, lá nos idos dos anos 70, 80, ele já estava, né, com os maiores do mundo, o Dr. Bernard Jensen, né, o John Andrews da Inglaterra, o Bernard Jensen nos Estados Unidos. Inclusive, ele fez doações de coisas daquela época, né? Nós estamos pensando em montar, depois vamos falar disso, né? Já vou dar um spoiler aqui, né, do Museu da Naturopatia e da Iridologia, né? Então, o Dr. Celso, ele dá aula aqui no INAP, né? No curso de Fenomenologia Oftalmotrópica, né? Também é uma especialização dentro da iridologia, e ele me convidou para fazer esse livro. O nome do livro é Iridologia Humana e Animal Comparado. Então, é uma forma de nós ajudarmos nossos irmãos animais, né? De quem gosta dos seus bichinhos. O cachorrinho não tem como dizer que ele está com dor de barriga. O cachorrinho não tem como dizer que ele está com uma infecção urinária. Não dá para fazer anamnese. Então, no próprio curso que nós temos aqui de iridologia veterinária, os veterinários ficam, né, bastante entusiasmados, porque a íris do animal vai dizer o que ele precisa, né? Então, ali é uma comparação da iridologia humana e animal. E os tratamentos com fitoterapia, com homeopatia, o próprio Dr. Batello é um homeopata famoso mundialmente, né? Fitoterapia, homeopatia, Biorressonância também. Biorressonância, no livro também tem a sais de Schussler, né? E todos os tratamentos naturais para ser usado para nossos pequenos amigos animais, né? Então, mesmo quem não é da área, ou seja, assim, não é iridólogo
ou não trata de animais, né? Como é que é a especialização que trata de animais? Não é um veterinário, né? Sim, sim. Mas é só um amante dos animais e tem um bichinho em casa, ele pode adquirir depois o livro, quando for lançado, né? Nós estamos lançando agora no dia 5 a 7 de julho, no Congresso Internacional de Iridologia e Naturopatia, que vai acontecer em São Paulo. Claro, online, né? Em função do Covid, né? Do confinamento. O que já significa que nós temos a pauta para início de julho, então, né? Onde a Lomba Grande, ao invés de falar com Novo Hamburgo Centro, vai estar falando com São Paulo. Não vamos esquecer e marcar essa data, né? Inclusive, podemos marcar com o Barcelo para ele entrevistar, né? Ele está trazendo gente de tudo que é parte do mundo para esse congresso. Trazendo, a modo dizer, né? As pessoas vão fazer online, né? Mas tem da França, tem dos Estados Unidos, tem da Inglaterra, tem de vários locais, os principais nomes da ideologia que vão participar desse congresso. Inclusive, a gente pode fazer isso. Porque o nosso interesse dentro do Viva Bem Multimídia é não apenas variar nos conteúdos para trazer aquilo que pode ajudar as pessoas a viverem melhor, mas variar, inclusive, na forma como esse conteúdo chega a eles. E, inclusive, estamos trabalhando um programa especial para este domingo agora, quando nós estamos fechando 6 meses do Viva Bem Multimídia, para mostrar esta variedade possível, né? E eu creio que o Instituto de Naturopatia, o INAP, tem somado conosco com os seus conteúdos, porque a proposta de vocês é exatamente facilitar, não só através dos cursos, mas também através da literatura, como você está colocando aqui, aquilo que está, eu vou talvez ser redundante agora, diante dos nossos olhos, já que estamos falando da iridologia, e a gente às vezes não se apercebe dessa verdade, não é? Verdade. E falando em spoiler, eu queria já dar um spoiler, né? Até a gente pode falar nisso na outra live, mas a gente está criando aqui no Hamburgo um centro de tratamentos de terapias naturais, né? Na verdade, é um spa de terapias naturais, que é o Natura Spa, né? Então, são 1.200 metros quadrados, né, onde nós vamos ter estética, saúde, beleza, terapias naturais. Os alunos do INAP vão poder estagiar lá. Até gostaria, Heitor, se tu tiver interesse, uma outra hora a gente pode fazer o programa lá, né, mostrar o espaço, né? Ainda não foi inaugurado, mas em seguida nós estamos lançando, né? Já está aberto. Até com isso, acho que... O lockdown não permite, né? Pois é. Nós voltamos um pouco a uma das perguntas que fizemos ao Dr. Cristiano na nossa última live, foi exatamente essa questão do presencial e do EAD, do virtual, para a realidade do INAP, né? Então, é bacana ver também, quando você cita que vocês estão preparando um espaço grande e que será uma espécie de um laboratório, então, para quem faz, não sei se o percentual é esse, mas basicamente 90% talvez de todo o seu conteúdo em EAD, mas tem um laboratório que o INAP vai providenciar. E eu agradeço já, desde já aceito o convite, se o meu câmera aí, depois de liberarem as nossas entrevistas presenciais, de que ao invés de usarmos aqui uma videoconferência ou uma live, o façamos diretamente de lá. Shen, você me disse, quando nós acertamos esta videoconferência hoje, que tinha uma novidade a ser partilhada, além desta que já está sendo colocada pelo Marcos, e que te impressionou. Então, me conta aí, porque eu fiquei curioso. É a história do museu, porque o Marcos estava mesmo me falando que o Dr. Celso, ele tem muitos equipamentos e ele poderia ter dado para quem ele quisesse, mas escolheu justamente o INAP aqui, ele conhece a instituição e até nós gostaríamos de ter feito já direto lá no museu, mas tem que dar uma organizada. Por enquanto é só um acervo. Por enquanto é só um acervo. Sim, mas só para dar uma ideia, ele tem livros da década de 50 lá, dos primeiros editólogos. Ele tem uma máquina de tirar foto dos anos 60, do Bernard Jensen, que é o pai da ideologia americana, que doou para o INAP, né? Tem um microscópio austríaco, que é para tirar fotos da íris, assim, com uma precisão
Bárbara também, dos anos 50, 60. Viu, Marcos? Essas máquinas tu põe cadeado, tá? Tem um apaixonado por fotografia na tua frente aí, né? Ele já deixa as portas do INAP abertas para mim, que é para eu não precisar levar. Tá bom, sabe que a casa é tua, né? Gostou demais. Então, é um acervo que o INAP está formando e que será aberto como laboratório também aos alunos, ou será um espaço aberto ao público? Qual é a ideia com o Museu de Iridologia? Para os alunos, né, que já conhecem a metodologia, mas claro que a gente tem o projeto de trazer a comunidade para dentro da faculdade, né? Ou seja, a faculdade aberta é um projeto que as faculdades fazem, né? Onde nós vamos fazer eventos, onde nós vamos fazer workshops, né? E trazer as pessoas para dentro da faculdade para conhecer essas terapias naturais e, consequentemente, a história das terapias naturais, entre elas a iridologia, né? Isso é a criação do Museu Internacional, o Celso Fernandes Batello, né, que é o nosso principal doador, né? Museu Internacional de Iridologia e Naturopatia. Significa que, de fato, nem que nós, sabendo que será, em primeiro lugar, um laboratório ou algo para facilitar o trabalho de quem faz os cursos, não será totalmente vedado, digamos assim, aos comuns, como eu e outros, né, de termos acesso a uma riqueza. Eu imagino que toda essa história recontada por diferentes equipamentos, mas também por produções feitas em aí praticamente 50, 60, 70 anos, pelo que você citou, é uma boa notícia para Novo Hamburgo. Eu creio que isso aumenta a compreensão do valor que se deve dar a um trabalho como este que o INAP está realizando. Shen, o que você agora, com portas abertas aí no INAP, teria para nos dizer, inclusive animar, de repente, pessoas que poderiam demonstrar interesse não somente em conhecer o Instituto, temos N ferramentas virtuais pelas quais o aluno pode fazê-lo, mas o que é que a ti chamou a atenção em primeiro lugar e te fez tornar-se um naturopata a partir da formação do INAP? Eu comecei, como tu sabe, mudando a minha própria alimentação, porque eu acho que todo mundo que quer sugerir alguma coisa nesse sentido para outra pessoa, é interessante que ela se experiencie. E eu comecei modificando a minha alimentação, e através de uma simples mudança de alimentação, eu já estou indo para o meu 4º ano sem precisar botar uma aspirina na boca, não fiquei mais doente e reduzi peso. E num determinado momento eu dei uma precisão, um foco um pouco maior na alimentação. Em 8 semanas eu consegui baixar 13, 14, 15 quilos e tenho mantido esse peso já faz 2 anos e meio para 3 anos. Então eu vejo o aumento de qualidade de vida como usuário de um sistema naturopata, como o Dr. Marcos falou, como é que isso não é mais divulgado? Então, é muito mais fácil a gente fazer propaganda daquilo que a gente experimentou do que aquilo que a gente ouviu falar. Então, a partir da minha própria experiência, realmente nasceu o desejo de estudar. Eu já buscava sempre esses assuntos, mas não era de forma orientada. E é um sistema um pouco diferente. E eu nunca tinha estudado EAD também. Embora para mim seja muito simples pegar o carro e vir aqui na faculdade, porque é muito próximo de casa, eu faço EAD, porque as aulas são em finais de semana e os meus trabalhos de fotografia, basicamente, o casamento acaba sendo no sábado à noite. Então, finais de semana eu trabalho. E é uma experiência muito interessante e facilita para qualquer pessoa que queira estudar, porque hoje tu não tem mais a desculpa de eu não tenho como fazer. Uma faculdade EAD, tu tem os materiais ali à tua disposição na plataforma para o momento que tu
disser, agora eu vou focar aqui, eu vou estabelecer que toda segunda de noite ou toda terça de manhã eu vou estudar, isso facilita muito. Não tem mais aquela desculpa de não vou fazer a faculdade. Mas começa com um desejo de mudar a si próprio. Daí a empolgação de querer mudar o mundo. Ok. Nós vamos nos encaminhando rapidamente para o final, dentro do tempo que nós estipulamos, porque sei que Marcos e Shen também têm compromissos depois. E quero agradecer a disposição de vocês de agendarmos esta videoconferência, que com certeza vai somar dentro dos conteúdos que nós já passamos nestes 6 meses praticamente completos agora para os usuários, aqueles que se deixam beneficiar por esses conteúdos. E uma última pergunta, eu vou partir do popular, porque os olhos são tão sensíveis, né? A gente sempre diz que a gente tem que cuidar dos olhos, como até uma referência bíblica o diz, como a menina dos nossos olhos. A menina dos olhos é a íris, doutor Marcos? Inclusive, além de estar na Bíblia, é uma frase de Hipócrates, o pai da medicina, né? Sim. Se botar no Google Diários Hipocráticos, vai aparecer lá um dos diálogos de Hipócrates. Ele dizia, antes de tratar do teu paciente, olhai nas meninas, né? O que ele está falando? A menina dos olhos, né? Então, na verdade, a menina dos olhos mesmo é a pupila. Existe a pupilologia, que é um estudo específico da pupila. Assim né? como a esclerologia. Assim como a esclerologia, que é o estudo da parte branca do olho, né? Mas todo olho é um método de nós compreendermos essa linguagem, por vezes, incompreensível que o nosso corpo tem. O nosso corpo nos avisa, mas nós não entendemos. Né? Então, ele manda um desconforto, manda uma dor, manda uma inflamação. Essa inflamação vai se cronificando, essa patologia vai piorando e chega nas neoplasias. Né? Então, não precisa chegar na neoplasia, não precisa chegar no câncer, não precisa chegar numa doença degenerativa. Pode consultar com um iridólogo, ele vai ver as suas predisposições e ele pode chegar no tempo oportuno com os tratamentos naturais que podem evitar isso. E é por isso que a iridologia é uma coisa tão fantástica. Muito bem, com certeza para nós e para os nossos internautas que acompanham esta videoconferência, também um conhecimento extremamente importante para a sua vida pessoal. Por isso eu encerro agradecendo a disposição de vocês, que tiraram do seu tempo, provavelmente estaria sendo ocupado com outra conversa importante também nesse contato hoje à tarde, mas tiraram para que os nossos ouvintes agora à noite pudessem também acompanhar e, posteriormente, ao olharem este vídeo, aquilo que é importante. Obrigado, para que aprendamos a ter os olhos abertos para a nossa realidade de pessoas que têm conteúdo para nos passar, como hoje vocês nos passaram aqui. Então, encerramos aqui, amigos internautas, esta videoconferência, conversando diretamente no Instituto de Naturopatia em Novo Hamburgo com o diretor, Dr. Marcos Dias, e com o naturopata Shen Eblin Filho, que é parceiro nosso de Lomba Grande, aqui no Viva Bem Multimídia. Obrigado a vocês e temos já pelo menos mais 3 pautas pela frente. Aquela área de 1.200 metros, aquele museu e aquele lançamento lá em julho. Tá bem? Tudo combinado? Vai longe, isso é só o começo. Vai longe. Um abraço, então, uma boa noite para quem está nos acompanhando e também a vocês.